Abre a tua Bíblia em Lucas 4. Eu quero mostrar algo para você assim, muito importante mesmo, muito importante, que Deus nesses dias chamou muito a minha atenção. E eu fiz questão de gravar uma mensagem objetiva a respeito desse assunto e enviar inclusive aos pastores da nossa igreja. Nesta semana agora eu fiz, porque é algo muito, muito importante que você deve ter guardado no teu coração. Lucas, capítulo 4. A leitura, nós vamos estar, quem estiver sem a Bíblia, nós vamos estar colocando aqui no telão também, você pode acompanhar pelo telão, à medida que eu for lendo, vai sendo colocado ali também os versículos, para que você possa estar acompanhando conosco a leitura. Mas eu queria que, por favor, todos prestassem muita atenção mesmo, em nome do Senhor Jesus. Por consideração não a mim, mas por consideração à palavra de Deus. O que eu vou ler para você está dentro da Escritura Sagrada. São ensinamentos do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém? Antes de eu ler, eu já inicio a mensagem falando com aquelas pessoas que às vezes dizem assim: eu não tenho vida com Deus, ou eu não estou bem com Deus, ou eu não estou firme realmente na presença de Deus, ou eu não estou forte de fato, de verdade, por causa das circunstâncias da minha vida, por causa dos problemas que eu tenho enfrentado. Por favor, acompanhe o raciocínio, pense junto comigo. Porque não são poucos que dizem assim: se eu já tivesse resolvido o meu problema, ou os meus problemas, aí sim eu estaria realmente bem com Deus, aí sim eu estaria forte, aí sim eu estaria firme de fato, de verdade. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, poxa, se houvesse paz na minha casa, aí eu estaria realmente firme com Jesus, bem com Deus de fato, de verdade. Poxa, se eu tivesse prosperidade, se nada me faltasse, se houvesse alegria plena, se houvesse harmonia em todas as áreas da minha vida, aí eu seria feliz realmente e estaria bem com Deus. Não estou, porque estas coisas mencionadas nesse instante não são uma realidade na minha vida. Eu quero nessa manhã mostrar para você, dentro da palavra de Deus, que isso não é verdade, que esse pensamento não é verdadeiro, que a vida com Deus independe das circunstâncias, das coisas que estão acontecendo diante dos meus olhos. E eu queria que você atentasse a isso, que eu vou provar para você dentro da Escritura Sagrada. Quem esteve aqui nos 2 domingos anteriores e pôde acompanhar os filmes que nós colocamos aqui, no domingo retrasado nós colocamos um filme a respeito da queda de quem? De Lúcifer, que era um anjo de Deus, querubim da guarda, cheio de luz, cheio de sabedoria. E onde ele estava? Quais as circunstâncias que cercavam Lúcifer? As circunstâncias eram as melhores possíveis. Só havia paz, só havia amor, só havia alegria, comunhão com o Criador, com Deus, enfim, tudo maravilhoso, tudo excelente, estavam no céu de Deus. E o que aconteceu? Lúcifer começou a nutrir dentro de si um sentimento ruim contra o próprio Deus.
e começou a querer ser mais do que Deus. Vale ressaltar, para quem não sabe, o filme nós colocamos, e isso que eu estou dizendo para você, isso está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Não é filme feito por qualquer pessoa, não, fizeram, acham que foi assim, não, está na Palavra de Deus isso, tá? Deixou de ser o anjo cheio de luz para se tornar o diabo, Satanás. Foi expulso do céu. Logo, chegamos à conclusão que as circunstâncias favoráveis, como muitos às vezes dizem, não, mas se as circunstâncias fossem favoráveis, eu estaria bem. Conversa fiada. Não é verdade? Você quer circunstância mais favorável do que a que Lúcifer viveu? As circunstâncias da vida de Lúcifer, o que lhe cercava, tudo maravilhoso, poxa, mas se tornou o diabo. Deus não criou o diabo, ele assim se fez. O próprio Satanás, Lúcifer, se tornou o diabo. Por quê? Porque nutriu em sua mente e em seu coração algo ruim contra o próprio Deus. As circunstâncias, as melhores possíveis, mas jogou fora o maravilhoso de Deus para ele. Amém? Na semana passada nós falamos a respeito de Adão e Eva. Qual lugar que Adão e Eva, qual lugar que eles foram colocados pelo próprio Deus? Um lugar ruim? Hein, pessoal? Não. Eles foram colocados no jardim do Éden. Éden quer dizer o quê? Prazer. No jardim do prazer, porque o desejo de Deus é que o homem tenha prazer. E o que aconteceu? O que aconteceu é que mesmo as circunstâncias sendo excelentes, maravilhosas, favoráveis ao extremo, ambos se deixaram levar pela conversa do diabo, que convenceu a mulher de querer ter além do que Deus havia lhes concedido, digo a ela e a seu marido, de querer ter além do que Deus havia permitido que eles tivessem. Então a pessoa que às vezes fica nessa dizendo, não, mas se eu conquistasse isso, poxa, aí eu seria feliz realmente, eu digo conquista material, conquista dessa vida aqui. Não pense assim, porque está arriscado você ser uma pessoa frustrada. O que o senhor quer dizer, bispo? Eu quero dizer o seguinte, que pode ser que você conquiste aquilo que você tanto almeja e veja que aquilo não trouxe ou não vai trazer a felicidade que você espera que aquilo vá trazer. Quem compreende o que eu estou dizendo, por favor? Eu quero dizer para você que a verdadeira felicidade quem traz é a sua comunhão perfeita com Deus, é o seu relacionamento íntimo e sincero com Deus. Quando existe de fato um relacionamento perfeito com Deus, então as circunstâncias ao meu redor são apenas detalhes, são apenas circunstâncias, realmente, e passageiras. Adão e Eva, no jardim do paraíso, no jardim do Éden, do prazer, se deixaram levar pela conversa fiada do diabo. Este persuadiu a mulher e ela fez o que não era para ser feito, comeu do fruto que Deus havia dito, não coma. O dia que vocês comerem, vocês perdem a minha presença, pois. Ela comeu, por sua vez, esta fez ludibriar o seu marido, que comeu também, desobedecendo o que Deus havia colocado diante deles. Então, ambos foram expulsos do jardim. Jogaram fora. Então, veja que as circunstâncias, isso é o de menos. O que vale realmente, o que depende, ou do que depende a tua vida, é o que você tem nutrido aqui, ó, na tua mente e no teu coração. O diabo começou a colocar no coração da mulher, Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Ele, pois. Vocês vão conhecer tudo, vão aceitar isso que só Ele conhece e vocês não.
Se a mulher já tinha tudo de Deus, com seu marido, eles multiplicar-se-iam naturalmente no melhor lugar, e assim seria para sempre, em comunhão com Deus, em obediência a Deus, mas nutriu no coração o quê? Poxa, é mesmo, hein? Ah, não, tem que conhecer. Aquilo que Deus não quer que eu conheça, eu tenho que conhecer também. Pronto, desobedeceu. Ficou desejando no coração aquilo que Deus havia dito que não era para desejar. Então o problema não está no lugar, o problema está na pessoa. Quando a pessoa diz assim, não, mas eu estou assim, bispo, eu estou assim por causa dos problemas que eu estou enfrentando. Você pode ficar triste por causa dos seus problemas, porque ninguém é de ferro, tá certo? Você tem o seu lado emotivo, o seu lado emocional, sem dúvida alguma, mas dizer que os problemas ou as adversidades da vida têm sido a causa ou as causas do seu enfraquecimento espiritual, não fale isso não, porque isso não é verdade. E eu estou mostrando para você que não é. E não pense que, se eu tivesse tudo ao meu redor bem, eu estaria realmente bem com Deus, também não é verdade. Porque tanto Lúcifer estava no melhor lugar e perdeu, jogou fora, pelo sentimento ruim que nutriu em seu coração, e Adão e Eva também. Jogaram tudo fora. E não estavam num lugar cheio de problemas, de dificuldades, não, muito pelo contrário, não havia problema, não havia dificuldade, mas nutriram no coração uma coisa ruim contra Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu pedi para você abrir a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, porque eu quero mostrar para você o exemplo do Senhor Jesus, que antes que você me diga assim, mas Jesus era o próprio Deus, poxa, sim, ele era o próprio Deus, no entanto estava aqui encarnado, nas mesmas condições que nós, sujeito aos mesmos sentimentos, tá certo? Sujeito aos mesmos sentimentos que cada um de nós. Vamos lá, vamos ver juntos, nós seremos objetivos, não vai passar de 4 horas a pregação, tá bom? É coisa bem, bem rápida. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve o quê? Fome. Por que Jesus teve fome? Teve fome porque ele estava sujeito aos mesmos desejos e sentimentos que nós. Amém, pessoal? Então, isso para deixar claro, para ninguém pensar assim, ah, mas era o próprio Deus, pois. Ué, então não sentiria fome, mas sentiu fome, porque estava num corpo como o nosso. Sentiu fome e estava em comunhão com Deus, estava andando com Deus, estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava no deserto, diga comigo, deserto. Deserto é lugar bom? É lugar para habitar, lugar para morar? Não. Deserto se passa por ele, meu amigo. Se você está num deserto, saiba que em breve isso vai passar, porque deserto não é lugar para ficar, é lugar só para se passar. Amém? E no deserto, se a pessoa souber, ela aprende muita coisa com Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, veja comigo. Olha só. Disse-lhe então o diabo, versículo 3, se és o quê? Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, você encontra essa passagem. Deus falou lá atrás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entenda uma coisa, meus amados, coloque atenção aqui em mim. O Senhor Jesus estava aonde? Aonde que ele estava? No deserto. Estava no céu, no lugar maravilhoso? Não. Estava no jardim do Éden, num lugar sem problemas, com tudo bom do melhor? Também não. Aonde ele estava? No deserto. Deserto não precisa aqui
falar a respeito dos problemas existentes no deserto, da escassez, né, de alimento, água, enfim, não precisa de falar dos perigos do deserto, mas lá estava Jesus. E vem o diabo, muito malandro, observando e percebe que Jesus tem fome. Quando ele vê que Jesus apresenta esse desejo de comer algo, estava com fome, o seu semblante mostrava isso, o diabo vem e tenta fazer com que Jesus siga a sua instrução. E Jesus não estava aqui para seguir a instrução do diabo, mas para seguir a instrução de quem? De Deus. Então ele diz, olha, se és filho de Deus, ou seja, se és, tentando colocar dúvida, manda essa pedra se transformar em pão. Ou seja, querendo quebrar o seu propósito com Deus, a sua comunhão com Deus. Entenda uma coisa, hein? O diabo espera o momento certo para ele tentar você. O momento da fome. Às vezes aquele momento que você está precisando de muito dinheiro, então vem aquela oferta ilícita que ele coloca diante de você através de alguém. É aí que você tem que vigiar. Amém? Qual é a fome? Seja sentimental, a carência sentimental, afetiva, ele vem e apresenta a pessoa dele para destruir a tua vida, para acabar com a tua vida. Então vigie nos momentos da fome, porque são nesses momentos que o mal vai tentar atuar, vai tentar agir para levar você à destruição. Mas Jesus disse, tem dessa não, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas bispo, pão é necessário, sim. Quem almoçou ontem? Ah, não, poxa, eu vou ficar até com pena assim. Não, vira para a pessoa do lado e pergunta, você almoçou ontem? Então, quem almoçou ontem aqui? Eu pergunto, quem vai almoçar hoje? Então, poxa, eu preciso, você precisa, sim ou não? Todos nós precisamos. Volta e meia, Léo, você pode dar uma bridinha? Todos nós precisamos, sim ou não? Você precisa do alimento. O problema é que só está alimentando ou só tem alimentado o físico e não tem alimentado o mais importante, que é o seu espírito. O seu espírito. Jesus estava no deserto, mas não entrou na conversa fiada do diabo. Amém? Adão e Eva estavam onde? No jardim do Éden. E entraram na conversa fiada do diabo. As circunstâncias para Lúcifer eram maravilhosas, mas nutriu algo ruim no coração. As circunstâncias para Adão e Eva eram perfeitas, mas deixaram a conversa do mal entrar no coração. O problema não está no lugar, o problema está na pessoa, tá certo? Então, às vezes, se culpa o lugar, se culpa alguém, o problema está na pessoa. Cada um tem que olhar para o que tem nutrido dentro de si. É isso que às vezes vai matando a sua fé, é isso que às vezes vai matando a tua comunhão com Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Estou sendo claro, sim ou não? Só continuando aqui. Versículo 5 agora. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Vocês estão lembrados que nós comentamos a respeito disso? A autoridade que o homem tinha sobre o mal, o homem, quando desobedeceu a Deus no jardim do Éden, entregou de mão beijada para quem? Para o diabo. Entregou para o diabo. Então, quando o diabo fala com Jesus, olha, eu tenho autoridade, eu dou para quem eu quiser. Então, ele estava falando de algo que o próprio homem lhe deu de mão beijada, quando desobedeceu a Deus. Porque quando você, entenda uma coisa, você pode estar aqui pela primeira vez, você pode estar pela milésima vez, mas isso é fato e não tem como você fugir disso. Quando você desobedece a direção de Deus ou a palavra de Deus,
você dá legalidade ao mal de entrar na tua vida, pois. Você dá o direito ao mal de entrar na tua vida, de fazer algo na tua vida, porque você permitiu. Porque Deus deu ao homem o direito de escolha, o direito de decisão, pois. E a vida é feita em cima de decisões que nós tomamos. Amém? Existem pessoas que costumam colocar culpa em Deus em determinadas coisas em sua vida, mas ela às vezes não procura ser humilde e ver que foram decisões que ela tomou errada. Decisões que ela tomou, que Deus não tem culpa. Ela que plantou, e aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, pois. Eu plantei arroz, agora estou querendo colher tomate? Como é que pode um negócio desse? É ou não é verdade? Se eu plantei arroz, eu vou colher o quê? O que eu vou colher, pessoal? Arroz, pois. Plantei jiló, chego lá, quero colher alface. Tem como, pessoal? Não. Pense nisso. O que você quer colher lá na frente? Então começa a plantar agora. Amém, pessoal? Começa a plantar. Existem pessoas que estão até na igreja, que ainda estão colhendo frutos de sementes ruins que elas plantaram outrora. Mas hoje, elas mesmo colhendo ainda frutos de decisões erradas que ela tomou outrora, ela está plantando uma nova semente. E vai chegar uma hora que ela vai começar a colher o quê? Os frutos dessa nova semente. Amém, pessoal? Ué. Vai chegar uma hora que ela vai começar a colher. Em nome de Jesus. Continuando, diz assim, versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ou seja, o diabo queria que Jesus fizesse o quê? Se prostrasse diante dele. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Só a Deus nós devemos nos prostrar, adorar. Olha, não divida a sua fé com nada. Não divida. Não é inteligente você fazer isso. Porque lá na frente você vai colher algo tão ruim para a tua vida. Tão ruim. Que você vai se arrepender amargamente e não vai ter mais volta. Deposite a tua fé tão somente só no Criador, em Deus, no Senhor Jesus que deu a vida por nós, que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Amém? Que nos deu o direito à vida eterna, o direito à salvação. Diz assim, versículo 9. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, olha só o diabo malandro, não consegui agora, não deu certo, mas eu vou ter uma outra oportunidade, você está entendendo? Ele espera uma oportunidade, eu vou ter uma oportunidade, vai ter um outro momento que eu vou poder jogar a minha conversa fiada, tentar semear a semente ruim, enfim. Então o diabo espera o momento. Nesta última tentação, você veja, ele disse, se és filho de Deus, atira-te. Porque está escrito, você vê, o diabo viu que Jesus respondeu a ele com a palavra de Deus, então na última tentação, ele usa do quê? Da palavra de Deus. Senhor, está escrito a teu respeito, que só pode pular que não vai acontecer nada não. Isso é a importância da pessoa conhecer a palavra de Deus. Jesus não se deixou levar por ele. Mas não era a palavra de Deus? Sim. Mas também estava escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. É aquilo que a gente sempre fala, é mais ou menos o seguinte, eu sei que está tendo um tiroteio ali agora. A polícia está desse lado, o bandido está do outro, e aquele fogo cruzado. Aí entro eu, todo bonitão, bonitão sou eu não, o exemplo aqui. Aí, não, vou passar porque Deus é comigo e quero ver se vai me atingir.
E se atingir, vai bater e vai cair no chão, meu amigo. Quem vai cair no chão vai ser você, pô. E não adianta depois querer, mas Deus não... mas Deus não vai guardar? Pô. Não, não vai guardar. Mas não vai por quê? Não vai porque você está tentando a Deus. Pô. Você está sabendo do problema e mesmo assim vai passar lá. Está sabendo que o fogo cruzado está comendo solto ali, mas você quer passar por ali. Vai passar por outro lugar, poxa. É ou não é verdade? Passa por outro. Não tem que tentar a Deus. Então você veja, o mal que fugiu, e há um outro versículo que complementa, lá de Mateus 4:11, que fala a respeito dessa passagem também. Leiam comigo, por favor. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Meu amigo, depois do deserto, os anjos vão te servir em nome de Jesus. Amém? Pode estar certo disso. Depois do deserto, os anjos de Deus vão te servir. Agora, nós entendemos perfeitamente, bem, eu entendi perfeitamente e estou tentando mostrar para você e acredito que você esteja entendendo também. Eu pergunto, o problema é o lugar? Responda para mim, o problema é o lugar? O problema são as circunstâncias? Não. O problema está onde? Está dentro. Dentro. O que eu estou deixando entrar e permanecer em mim? O pensamento ruim pode até entrar. Presta atenção, o pensamento ruim pode até entrar. Às vezes ele entra sem você perceber, sem você querer. Mas entre ele entrar e ficar, entre só ele entrar e ficar, há uma diferença bastante considerável. O pensamento ruim pode entrar na minha mente, mas eu imediatamente fazer o quê? Sai fora. Sai fora, isso vai me destruir. Isso vai acabar comigo lá na frente. Amém, pessoal? É isso que eu tenho que fazer. Mas o problema é que às vezes o pensamento entra, a palavra ruim entra e a pessoa fica alimentando aquilo dentro dela. Então, a partir de hoje, não diga mais, não, é por causa das circunstâncias que eu estou vivendo que eu não estou bem com Deus. Não é. Não é. Porque eu mostrei para você, o diabo, Lúcifer esteve numa circunstância excelente, viveu em meio a circunstâncias excelentes. Adão e Eva viveram em meio às circunstâncias, o quê? Excelentes, maravilhosas também. E Jesus? Quais eram as circunstâncias que cercavam Jesus? Digam para mim, quais eram as circunstâncias? Boas ou não? Hein? Eram boas, pessoal? Não, não eram boas. As circunstâncias que cercavam o Senhor Jesus eram péssimas. E ele com fome e o diabo ainda perturbando. Que às vezes você diz, poxa, bicho, mas você não sabe, o familiar lá em casa, quem tem um familiar daquele, não precisa nem do diabo para perturbar. Ele já faz o papel. Não, ainda que. E você pode até ficar triste por causa disso, chateado por causa dele, mas deve orar por ele, por ela, enfim, ou por eles. Mas isso jamais pode interferir na tua comunhão com quem? Com Deus. Na tua vida com Deus. Estão entendendo? Sim ou não? Em nome de Jesus. Não são as circunstâncias que vão dirigir o meu ser, tá? Não são as circunstâncias que vão dizer, que vão determinar quem o Gerson será. O que vai determinar quem eu serei é a minha vida com quem? Com Deus. É a minha comunhão com Deus. Se eu tiver comunhão com Deus, ainda que diante dos meus olhos eu esteja vivendo um momento como Jesus viveu aqui, e outros momentos mais que Jesus passou por situações das mais terríveis possíveis, mas ele permaneceu. Sim ou não? Porque estava sempre em comunhão com quem? Com Deus. Quando falaram com Jesus a respeito da vontade de Deus, ele disse assim: porque eu faço sempre a sua vontade, o Pai está sempre comigo. Amém, pessoal?
Ele está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, quando eu procuro fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, então Ele está sempre comigo. E se Deus está comigo, meu amigo, eu vou ser feliz de fato, de verdade. A verdadeira felicidade vai estar onde? Dentro de mim. Amém? Todos fiquem de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço. E coloquem atenção aqui em mim, por gentileza, que eu quero fazer uma oração no nome do Senhor Jesus. Isso, toda a igreja de pé, por favor. Isso. Todos. E olhem aqui na minha direção. Quem entendeu perfeitamente a palavra? Não deu para entender direitinho? Sim ou não? O homem com sua mulher tinha tudo. Tudo. Mas o ser humano tem esse problema de estar sempre querendo mais. E acaba às vezes nessa ânsia de querer mais, querer o que Deus não permite que ele queira. Amém? A ganância. A sua vida com Deus independe de milagre ou ausência de milagre, tá bom? Não pense, se eu tivesse tudo resolvido, aí eu seria feliz de verdade. Se você não tiver vida com Deus, você de repente vai resolver tudo e não vai ser feliz. Você vai resolver tudo e não vai ser feliz. Porque Jesus não tinha nada, estava no deserto com fome, mas ele tinha uma coisa: vida com quem? Com Deus. Então os anjos o serviram. Amém, pessoal? Permaneceu firme, de pé, de cabeça erguida, legal mesmo. Legal. Firme. Em momento algum blasfemou, voltou atrás do seu propósito. Já Lúcifer e Adão e Eva, estes estiveram no melhor de Deus, mas porque nutriram em si algo ruim, perderam. Tudo depende do que você está nutrindo no seu coração, na tua mente, do que você está alimentando dentro de você. De repente, aos poucos, você está se tornando uma pessoa amarga. Isso vai te fazer sofrer muito, se você não mudar, se você não permitir Jesus entrar e se render a Ele. Tome essa decisão nesse instante. Vai ser a decisão mais inteligente que você vai tomar na tua vida, e que vai te abençoar com certeza, em nome de Jesus. Amém. Fecha os teus olhos, façamos uma oração a Deus em nome de Jesus, porque Ele há de inundar o teu ser